Aleluia, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, compartilhar nessa palavra. Se você está aqui também nessa noite para receber um pouco mais da porção de Deus na sua vida, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para poder te ouvir. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Que a Tua palavra possa ser uma palavra reta, eficaz. Que nós possamos crescer e sermos edificados na Tua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha, hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar para você sobre primícias. Quando a gente fala de primícias, né, nós temos a oportunidade de poder, no final desse mês de dezembro, né, no dia 31, no nosso culto da virada, de poder trazermos as primícias para o Senhor, né? E as primícias, elas são a base de alguém que tem uma vida que quer andar com o Senhor, porque através das primícias, você está entregando aquilo para Deus, onde o seu ano será abençoado. E eu queria falar sobre 3 verdades poderosas sobre a primícia, amém? Eu vejo que o amor de Deus, ele é a base de tudo na nossa vida. Por que eu digo que o amor de Deus, ele é a base em tudo na nossa vida? Porque se nós tivermos a revelação do amor de Deus em nossa vida, tudo muda. Se nós tivermos a compreensão do quanto nós somos amados, todas as outras coisas já não são tão mais importantes assim. Porque Deus Pai nos ama de uma maneira tão grande que nós não conseguimos nem explicar. E eu queria falar sobre essas 3 coisas. Você tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9. A palavra de Deus diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então olha só, nós precisamos ser achados nele. Nele quem? Em Cristo, né? E não baseado na nossa própria justiça, mas na justiça de Deus. E eu digo que tem, né, alguns fundamentos que eu queria compartilhar com você. Repita comigo assim: o primeiro deles é o amor de Deus. O segundo é a justiça de Cristo. E o terceiro é o favor imerecido de Deus. Ou a graça de Deus, amém? Então, para que nós possamos entender essas 3 coisas, nós precisamos, primeiro, deixar a nossa justiça própria de lado. Nós precisamos deixar, muitas vezes, as nossas vontades, os nossos desejos de lado, para que nós possamos ter revelação dessas 3 coisas. Nós devemos rejeitar a nossa justiça própria, porque quando nós rejeitamos a justiça própria, nós estamos fazendo algo que está na palavra. A nossa fé, ela é uma fé e ela tem que ser baseada na justiça de Cristo Jesus e não na nossa própria justiça. Quando nós temos a revelação de tudo isso, nós podemos viver uma vida vencedora. Nós podemos desfrutar de coisas que muitas vezes, quando nós estamos com a nossa própria justiça querendo fazer algo, nós não conseguimos desfrutar. Então, na verdade, todos esses assuntos, né? Amor de Deus, justiça de Cristo e a graça de Deus, ou o favor imerecido de Deus, eles são assuntos
que são a base ou que fazem parte de quê? Do conteúdo do Evangelho da graça, não é verdade? Quando nós conhecemos a graça que é Cristo, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, nós deixamos a nossa justiça própria de lado, a graça de Deus ou o favor imerecido, ele está sobre nós. Amém? Então nós precisamos, ter isso no nosso coração. A mensagem de Deus, a mensagem da graça, ela está no mover atual ou nos dias atuais que nós estamos vivendo. Nós temos o privilégio de poder hoje viver na graça, de poder viver em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele já fez tudo por nós. Ele já entregou a própria vida por nós. E em Cristo nós podemos essas três coisas, Nessas três coisas, e o Evangelho da graça, ele tem poder para nos salvar, ele tem poder para nos libertar, ele tem poder para nos transformar e ele tem poder para nos edificar, para que nós possamos crescer cada vez mais na palavra, crescer cada vez mais no Evangelho e cada vez mais poder desfrutar de tudo isso que a palavra de Deus fala que nós temos que crer. João capítulo 1, versículo 17, diz assim, João 1, 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então olha só, a graça ela já está disponível para nós o tempo inteiro. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é exercitar a nossa fé. Amém? Então a graça e a justiça de Deus, eles são assuntos onde nós precisamos ter a revelação da palavra no nosso coração, através do Espírito Santo, para que nós possamos desfrutar. É só o Espírito Santo que vai trazer essa revelação no coração de cada um de nós. Da mesma forma que quando nós falamos de primícias, ou de dízimos, ou de ofertas, é somente o Espírito Santo que vai falar no nosso coração e vai trazer o entendimento no nosso coração. Porque quando nós não temos a revelação do Espírito Santo no nosso coração, muitas vezes nós achamos que fazer essas coisas são coisas banais e não são, Quando nós temos no nosso coração essa revelação e nós trazemos as nossas primícias para o Senhor, nós estamos entregando para Ele, crendo através da fé que nós estamos entregando tudo e que nós seremos abençoados o ano inteiro. É claro que não é uma barganha, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, quem deseja viver em paz, quem deseja ter uma vida vitoriosa em todas as áreas da sua vida, e quem deseja crescer, não só na palavra, mas crescer também no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que seja, você precisa entender essas revelações. Então, se você deseja ter uma vida sólida, o que é uma vida sólida? Uma vida sólida é quando você está passando por problemas, você está passando por dificuldades, você está passando por tempestades, você está passando pelo deserto, mas nada vai te abalar, nada vai te fazer fraquejar ou nada vai te fazer desistir. Isso é ter uma vida sólida em Cristo Jesus, amém? Então nós precisamos ter certeza e clareza no nosso coração. A primeira delas, como eu disse, é o amor de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios,
capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. Versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, olha só, essa oração aqui é uma oração que eu posso dizer que ela é a mais ou uma das mais importantes que tem no Novo Testamento. Porque a revelação do amor de Deus por nós e o amor de Deus por nós, ela é a base de tudo na nossa vida. Ela é a base de tudo. Ela é a base para quê, irmãos? Para que nós possamos congregar, para que nós possamos liderar, para que nós possamos dizimar, ofertar. Ela é a base para toda a nossa vida cristã. É o amor de Deus por nós. É Ele, é esse amor que nos traz segurança. É esse amor que nos traz firmeza. É esse amor que não deixa com que as coisas que aconteçam tire a nossa paz. Então, quando nós entendemos o amor de Deus, esse amor de Deus, Ana, ele te dá estabilidade. Esse amor de Deus sobre a sua vida vai te dar estabilidade, né? E quando o amor de Deus ele é revelado no nosso coração, ele deixa de ser algo exterior, algo natural, porque existe o amor natural, não existe? O amor de um pai, de uma mãe, de um filho, né, de um esposo, de uma esposa, é um amor natural. Mas o amor de Deus, quando ele é revelado no nosso coração, nós conseguimos desfrutar dele. Mas isso é através da nossa fé. Nós precisamos ter essa fé revelada. E eu falo que por muitos anos, o inimigo ele tem tentado destruir a referência de quê? Da família. Ele tem tentado destruir principalmente a referência de um pai. Essa é a estratégia do inimigo. Porque quando ele consegue fazer isso, as coisas dentro da família, elas são distorcidas. Eu, por exemplo, né, meu pai e minha mãe eles são separados, eu vivi muitos anos da minha vida achando que meu pai não gostava de mim. Eu vivi muitos anos da minha vida sem a referência de um pai. É claro que a minha mãe, ela fez muito bem o papel de um pai, mas ela não era o meu pai. Então o inimigo ele vai tentar destruir a família através da imagem do pai. E se por algum motivo, né,
Você tem algum problema com o seu pai natural, você precisa liberar perdão para ele, você precisa de alguma forma, reconciliar algo que foi perdido, para quem tem o seu pai ainda, faça isso já. Não deixe para depois. Sabe por quê? Porque quando você libera perdão, você começa a passar por um caminho de libertação. Quando você libera perdão, você começa a passar por um caminho de cura. Sabia disso? Quando você libera perdão, a porta do seu coração para você ter a revelação do nosso Pai, do nosso Abba Pai, é muito mais fácil. Então nós precisamos, na verdade, termos essa revelação. Vamos voltar aqui na oração do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 3, do 14 ao 19. Lá em Efésios 3, no versículo 17, diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa aqui, essa palavra arraigados, ela tem um significado muito poderoso no grego. No grego, ela é riso, que significa fazer ou surgir raiz. Ou seja, a raiz ela começa a surgir. E a palavra alicerçado, que vem logo na sequência, também fala sobre colocar fundamento. Então, quando você tem raiz, a sua raiz ela é profunda. Lembra? Pensa numa árvore. Uma árvore que tem uma raiz profunda. Pode chover, pode dar tempestade, pode acontecer o que tiver que acontecer, mas ela não vai ser abalada. Ela vai permanecer firme, porque ela tem raiz. O alicerce aqui, arremete ao quê? Ao fundamento, à casa. Quando você tem a casa, a palavra de Deus fala, quando você constrói algo que tem fundamento, é a mesma coisa. Nada vai te abalar, nada vai te fazer desistir. Mas o amor de Deus, ele é a base. O amor de Deus por você. Então, nós precisamos, na nossa vida cristã, entender o amor de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é amado. Você é amado pelo Pai. Amém, glória a Deus. Então olha só, eu posso dizer que não existe primícias, que não existe dízimos sem amor. Porque se você não tiver amor no seu coração, você não vai ter a revelação disso. Então, quando você tem essa revelação, nós conseguimos devolver, entregar para o Senhor, e nós desejamos no nosso coração, não é só entregar, mas é entregar e devolver o melhor. É entregar e devolver tudo. Por quê? Porque nós somos dele. E todas as coisas são para ele. Então, quando isso traz essa revelação no nosso coração, nós conseguimos fazer. E esse mês de dezembro, como eu disse, nós temos essa oportunidade. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. Fala assim, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Então olha que profundo que é um versículo tão pequeno. Se a sua primícia for santa, for de coração sincero,
tudo na sua vida, tudo será santo. Fala igualmente na sua totalidade. Então não tem exceção, é tudo. E ainda fala, se for santa a sua raiz, o que vai ser também santo? Os ramos. Ou seja, você vai florescer, né? Você vai dar ramos, você vai ser frutífero, você vai crescer, a sua célula vai crescer, o seu trabalho vai crescer, os seus clientes vão chegar e assim vai. Por quê? Porque é santo. E em Cristo Jesus nós somos santos. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, né, quando a gente volta lá em Efésios 3, no versículo 18, o apóstolo Paulo, ele traz para a gente algo que nós devemos meditar sobre isso. Olha só o que ele fala. Compreender qual que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? A palavra compreender aqui é obter, ter o conhecimento de fato, né? Tornar próprio. A palavra compreender aqui é ter domínio a ponto do que aquilo, Marcela, se torna seu. É incorporado em você. Aquilo faz parte da sua vida e não mais das outras coisas. Então esse compreender é isso, né? Então a oração aqui não é para que nós possamos compreender as dimensões do amor de Deus por nós apenas como algo mental, não. Não é só na nossa mente, né? Nós precisamos ter a revelação de algo que nós vamos passar a viver. Nós vamos viver essa verdade. Não é só ouvir, é escutar, é ter revelação, é entrar no seu coração e você passar a viver isso, a praticar essas coisas. Então, né, nós podemos ver aqui em várias passagens da Bíblia, né, um pouco sobre a dimensão do amor de Deus sobre nós. Abra sua Bíblia aí em Salmos, capítulo 139, Salmos 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá você está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então olha, não adianta. Não adianta. Aqui em Salmos nós podemos ver claramente. Ou seja, se eu subo, está falando de quê? De altura. Se eu desço no mais profundo abismo, profundidade. Né? E depois nós podemos ver lá que ele fala, né? E tomo as asas do alvorada e me detenho nos confins dos mares. Está falando de que aqui? Largura e comprimento, irmãos. Ou seja, o amor de Deus na sua vida, ele está em todo lugar. Onde você estiver, o amor de Deus está em você. Essa é a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Mas para isso nós precisamos, mais uma vez, ter revelação. Amém? Olha só, João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Olha só, Cristo Jesus, ele veio, um dos propósitos de Cristo Jesus era para quê? Para revelar o nome de Deus. Para trazer a revelação do nome de Deus na nossa vida, Michele. Esse foi um dos propósitos de Cristo Jesus aqui nessa terra. Né? De revelar o quê? Qual nome? Abba.
Abba, pai, papai, papaizinho. Olha, irmãos, até hoje, né, se você for olhar, as crianças em Israel ainda chamam os seus pais de Abba. Até hoje, eles chamam os seus pais de Abba. Para vocês verem o quanto essa revelação está no coração deles, né? E quando nós passamos a chamar Deus Pai de Abba, essa é a maior oração que Ele se alegra. Porque nós entendemos que Ele é o nosso Pai, o nosso papaizinho, né? O amor de Deus para cada um de nós traz essa revelação. E quando nós temos essa revelação, nós começamos a ter intimidade. Quando nós temos intimidade com o Pai, a revelação ela é cada vez maior em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha só, Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo. Mas recebestes o espírito de adoção, ou filiação, baseados na qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, pelo Espírito Santo, nós podemos clamar. Pelo teu Espírito você pode clamar, Abba, Pai. Quando nós clamamos isso ao Senhor, o Senhor se alegra. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a palavra de Deus fala que não foi você que amou Ele, mas Ele te amou primeiro. Essa é a verdade da palavra, né? E a definição de amor aqui na Bíblia, né, mostra que Ele nos amou primeiro. Independente de como você é, independente de como você age, Ele te ama. Deus Pai te ama incondicionalmente. Amém? Amém. Se for para o Senhor, pode aplaudir. Sabe, muitas vezes a gente fala, né? A gente já ouviu falar e fala também, né, que nós devemos voltar para o primeiro amor. Nós devemos voltar naquela época onde nós conhecemos ao Senhor, nós entramos para o caminho, a gente fica lisonjeado, não é verdade? Mas olha só, isso é raso. Nós voltarmos ao primeiro amor, Igor, é raso. O que nós precisamos de fato é conhecer esse amor. É sentir esse amor. Porque quando nós sentimos esse amor, tudo vai mudar. Então, olha, entregar a sua oferta das primícias com base nessa verdade, com base no amor de Deus, é algo que vai fazer você prosperar na sua vida em 2025. Amém? Você precisa crer nisso. Ele nos amou profundamente, sem medidas. A segunda verdade mais poderosa é a justiça de Cristo Jesus. A justiça de Cristo Jesus em nós. Lembra quando Jesus morreu na cruz, a justiça dele foi imputada em cada um de nós e os nossos pecados foram imputados nele. Então hoje nós estamos debaixo da justiça de Cristo. E não debaixo mais da nossa própria justiça. Lá em Filipenses 3,8, né, eu vou ler de novo. Sim, de veras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e eu as considero refúgio. Ou seja, para mim, já era, eu não preciso mais dessas coisas, né? Para quê? Para ganhar a Cristo. E aí o versículo 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Então, a justiça que está em nós hoje é a justiça de Cristo Jesus.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santidade e redenção. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Nós precisamos entender algo, sabe? O céu, ele não vai responder por pecadores perdoados. Não. O céu, ele não vai responder por homens bons. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 3, a partir do versículo 10, fala que não tem um sequer que é bom. O céu, ele não vai responder por grandes oradores, por pessoas corretas, por pessoas caridosas, por pessoas que fazem o bem. O céu não vai responder nem mesmo por aqueles que oram muito, que jejuam muito. O céu só vai responder para uma pessoa, o justo, Cristo Jesus. É só para ele que o céu vai responder. Então, olha só, somente os justos, eles podem ter acesso direto ao Pai. E em Cristo Jesus nós temos essa justiça. Em Cristo Jesus nós podemos ter acesso direto com o Pai, amém? Então, a questão aqui, né, não é a nossa justiça, a justiça própria. Mas é a justiça de Cristo Jesus em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós formos olhar a nossa justiça perto da justiça de Deus, a nossa justiça ela não é nada. Sabe por quê? O padrão de Deus ela é 1000 vezes, infinitamente mais elevado do que o nosso padrão. Talvez o que é certo para nós, para Deus não é. Talvez o que para nós queremos agora, para Deus não é agora. Ou para Deus não é nem aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque o padrão de Deus na sua vida, ele é totalmente diferente da nossa. Então nós precisamos passar a entender que o padrão de Deus na nossa vida, ele é maior. E que a justiça de Cristo em nós, nos dá acesso total ao Pai. Amém? Então nós deveríamos, na verdade, né, entregar as nossas primícias, não para exigir nada do Senhor, não para tentar ter uma barganha com Ele, mas entendendo que em Cristo Jesus nós já somos justificados. Abra sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Nós morremos em Cristo Jesus, amém? E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também, amém? Você crê nisso? Então olha o versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então vós também sereis manifestados neles em glória. Então olha só, a palavra de Deus fala que nós fomos colocados em Cristo. Então, Betinho, Cristo está em você. Deus olha para você e Ele não vê o Betinho. Ele vê Cristo. Ele vê o justo através de você e através da vida de cada um de nós. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Aqui, irmãos, acontece algo que eu posso dizer que é um milagre. Porque nós não éramos justos. Nós não éramos merecedores de todas essas coisas. Mas agora a vida de Cristo está em nós. Então não depende mais de nós. Não depende mais daquilo que eu faço. Porque Cristo já fez todas as coisas. Amém? E
Estar cheio de Cristo quer dizer que você está cheio de alguém que é justo. E isso, consequentemente, te torna justo. Então, a justiça de Cristo, ela é uma verdade poderosa que você precisa entender no seu coração. Gálatas 5:4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, na justiça própria, na sua própria justiça. Então, quando você quer fazer algo com a sua própria justiça, você mesmo está se desligando de Cristo. É isso que está falando aqui em Gálatas, né? Que da graça nós vamos cair, decair. Ou seja, nós estamos na graça hoje, estamos vivendo essa graça, cremos no nosso coração, temos revelação, mas em algum momento da nossa vida nós falamos assim: não, deixa eu ir lá que eu vou resolver. Acabou. Nós decaímos, nós mesmos tomando a posição de não permanecer em Cristo. Aqui, né, nós temos que ter essa clareza no nosso coração. Porque quando nós perdemos a nossa fé em Cristo, isso vai causar problemas na nossa vida. A palavra fala que nós seremos desligados, que nós vamos decair da graça. É isso que a palavra fala. Nos tira de quê? Da posição da bênção. Nos tira da posição do favor. E essa é a terceira coisa que eu quero compartilhar com você hoje. A posição do favor, da graça. O favor de Deus na sua vida. O favor de Deus na nossa vida, ela é a chave, e ela é o segredo, ela é o sucesso, ela é a prosperidade, ela é tudo aquilo que nós podemos desfrutar. Mas nós precisamos crer. Então, né, o favor de Deus, ele está disponível para nós o tempo inteiro. O que nós precisamos, na verdade, é desfrutar esse favor, que é um favor imerecido. Nós, por nós mesmos, nós não merecemos esse amor, esse favor, essa justiça. Mas em Cristo Jesus já está disponível para você. Já está liberado, né? Quando Deus coloca favor na sua vida, sabe o que acontece? O inimigo, ele não pode te vencer. Quando Deus coloca favor na sua vida, sabe o que acontece? Onde você chegar, Gustavo, vai prosperar. Quando Deus coloca esse favor dele na sua vida, você vai vencer em todas as circunstâncias. Às vezes o inimigo vai tentar te fazer ficar chateado, cabisbaixo. Às vezes as pessoas vão te reprovar. Mas quando você tem a revelação no seu coração, nenhuma das outras coisas mais importa. Porque a graça de Deus está disponível e está sobre você. Amém? Então, essa caminhada que nós vivemos aqui, nós sabemos, e a palavra fala que nós vamos encontrar obstáculos. O inimigo vai tentar nos fazer fraquejar, nos fazer cair, nos fazer desistir. Porém, né, a boa notícia é que o favor de Deus, ele está disponível 100% da sua vida. E essa é uma vantagem que nós temos em Cristo Jesus. Porque o inimigo não tem mais poder sobre você. O pastor compartilhou aqui no início, 2025 será o ano da restituição. Então, se você perdeu algo, se você tem buscado algo, se o inimigo tem tomado algo na sua vida, se o devorador tem tomado o seu sonho, em 2025 eu declaro que será restituído sobre a sua vida. Tudo aquilo que você tenha perdido. Mas você precisa encher o seu coração de expectativa. Você precisa ter essa revelação no seu coração. Porque não vai adiantar nada se a gente falar, mas você não ter revelação. Se a gente falar e você não ter essa expectativa no seu coração.
Da mesma forma que esse ano ainda não acabou, amém? As portas, elas estão abertas diante de você. Então, eu não sei o que você está procurando, mas as portas estão abertas. Entra por essa porta. Como que você vai entrar? Através da sua fé. Só assim você vai entrar, né? E, né, se a gente for olhar uma definição de favor, favor é o quê? É endossar, trazer destaque, dar notoriedade. Sabe, a sua empresa que você tem buscado grandes respostas de Deus, Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque tem favor sobre a sua vida. Sabe, o seu ministério, que às vezes você está aí pensando que acabou, não acabou, porque tem favor sobre a sua vida. Sabe, os seus filhos, que às vezes você está aí pensando, o seu casamento, não acabou, tem favor para você. Você precisa crer nisso. O favor, irmãos, quem lembra de Daniel? Daniel, né, ele não foi livrado, ele teve que ir para a cova. Ele teve que ficar com os leões. Mas o favor de Deus fechou a boca dos leões. Essa é uma verdade, né? Olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram impedidos de ir para a fornalha? Não. Eles estiveram na fornalha, mas eles foram impedidos de ser queimados pelo fogo. Isso é favor de Deus. Então, não deixe com que os problemas, as tempestades, né, que vêm contra você, te impeça de fazer aquilo que Deus tem para você. Por isso que nós precisamos nos posicionar, irmãos. Por isso que nós precisamos nos alicerçar nessa terceira grande verdade, que é o favor de Deus na nossa vida. A equipe de louvor pode subir, por favor? Então, nós precisamos, quando vem condenação na nossa cabeça, quando vem acusação na nossa cabeça, nós precisamos declarar para o inimigo que há favor disponível para mim, para você, para cada um de nós. Então, o favor, ele não pode reinar sobre a nossa vida se nós não temos a revelação ou se nós temos a constante expectativa de que a vontade de Deus ela seja revelada, ela seja feita sobre a nossa vida. Porque quando nós perdemos essa expectativa, quando nós deixamos essa expectativa de lado, a palavra de Deus deixa claro, nós decaímos da graça, nós decaímos do favor. E nós precisamos, na verdade, permanecer. Amém? Repita comigo assim: eu vou permanecer na graça. Eu vou permanecer debaixo do favor de Deus. Amém? Então, olha só, essas três coisas, elas são as coisas mais poderosas, para que nós possamos entender, ter revelação no nosso coração, e que nós possamos, né, já começar a pensar, de fato, o que nós vamos entregar como primícia para o Senhor. Eu sei que muitos já têm no seu coração isso, essa revelação, mas nós precisamos, de fato, ter essa revelação ainda maior. A primeira é: você é amado incondicionalmente, independente do que você faça, de quem você é, do que você fez, do que você vai fazer. Você é amado. A segunda é: a sua justiça é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo está sobre você. E a terceira é: você é abençoado, porque há favor sobre você, há favor imerecido que está sobre você. Então olha só, não tente compreender
essas verdades na sua mente. Mas peça ao Senhor para trazer essa revelação no seu coração. Peça a Ele para que Ele possa falar com você e continuar falando com você sobre isso. Gaste tempo orando e pedindo a Deus para que Ele abra os seus olhos, para que você receba essa revelação. Porque através dessa revelação, nada vai te afetar. Através dessa revelação, você terá cura. Através dessa revelação, você será liberto. Através dessa revelação, você será transformado. E através dessa revelação, você prosperará. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Os irmãos já podem, por favor, preparar aí a ceia. Já se posicionem. Nós precisamos, eu gostaria, irmãos, que a gente fechasse essa noite aqui, esse momento, dessa palavra, declarando algumas coisas. Amém? Mas declare de todo o seu coração. Repita comigo assim: eu sou amado. Eu sou amado incondicionalmente. O meu Pai me ama. Eu sou justo. Eu sou justo em Cristo. E por isso, nenhuma condenação, nenhuma acusação há sobre mim. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado em tudo. O que eu faço? Porque há favor sobre a minha vida. Deus Pai está sobre mim. E eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim. Amém? Glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Ele possa trazer de fato essa revelação no seu coração. Viva debaixo dessa revelação, amém?